Você pode achar que migrar para um outro país ou para a Europa pode ser uma coisa fácil. Mas se você não souber desses 7 erros que eu vou te contar nesse vídeo, que inclusive um deles eu cometi, isso pode arruinar totalmente o teu planejamento de querer imigrar. Então fica aqui, que até o final desse vídeo você vai entender tudo que eu vou te explicar. Quando estamos no processo de imigrar, é muita coisa para organizar. Infelizmente, a gente acaba não dando atenção a esses erros que podem arruinar o teu planejamento. E no vídeo de hoje eu vou falar desses 7 erros que podem prejudicar totalmente o teu processo imigratório. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Europa que eu vivo. E falando desses 7 erros, vamos ao primeiro deles. Se você não tiver uma reserva financeira de 6 meses ou mais, isso pode complicar totalmente a tua vida. Porque a gente tem um planejamento que vai chegar aqui e todo aquele dinheiro que a gente juntou vai ser o suficiente para 3 meses e que a gente vai conseguir achar um trabalho nesses 3 meses e que esse dinheiro também vai ajudar para pagar todas as coisas que tem que ser pagas de documento, casa. Será que esse dinheiro que você juntou é o suficiente para 6 meses? Se você não tem essa reserva, tudo isso pode entrar em complicação, principalmente porque quando a gente chega no outro país, não é tão simples, rápido e fácil encontrar um trabalho. E sem trabalho a gente sabe que a nossa vida completamente entra em uma complicação. Uma outra coisa que não se pode fazer também é fazer uma mudança dessa sem saber de nada. E um outro erro muito comum e que muita gente não dá atenção é justamente ir para um outro país sem saber a língua. Se você cometer esse erro, tudo vai ficar com certeza muito mais complexado e complicado para a tua vida. É claro que muita gente pensa, quando eu chegar lá eu aprendo, quando eu chegar lá eu resolvo, quando eu chegar lá eu me viro. Só que se você puder estudar o máximo antes, saber o mínimo, de poder se comunicar, de poder pedir ajuda, de poder entender o que estão falando com você, isso vai resolver sem dúvidas a tua vida. Porque senão você vai se complicar muito para poder resolver os problemas, porque ninguém vai querer resolver os teus problemas. Todo mundo, quando chegar aqui, ou algum amigo, algum familiar que fala que vai te ajudar, tem a sua vida aqui, tem a sua correria. Ninguém vai poder estar perdendo o tempo da sua vida para poder sempre estar abdicando de ir lá sendo um tradutor daquela pessoa que chega. Então, se você puder imigrar sabendo já da língua, isso com certeza vai ajudar a tua vida. Outra coisa que não se deve fazer é fantasiar demais a vida aqui na Europa. Terceiro erro. Isso é uma das coisas que eu já falei muito e já me cansa até e fica um pouco clichê. Idealizar demais a vida europeia. Se você vem pra cá achando que vai ser um conto de fadas, que você vai conseguir juntar muito dinheiro, vai enricar no primeiro ano, pode esquecer. A vida não é assim. A não ser que alguma coisa aconteça muito boa na tua vida de ganhar na loteria, então muito rápido você vai conseguir mudar de vida. Mas a vida não é assim. Se você idealiza que isso vai ser tudo fácil, que vai ser tudo um mar de rosas, que você vai conseguir tudo muito rápido, como trabalho, casa, estabilidade emocional, estabilidade financeira, tudo isso muito rápido, talvez isso pode prejudicar o percurso. Porque às vezes você pode se decepcionar, porque o processo é lento e não rápido. Como muita gente prega na internet, como gente posta na internet dizendo que você vai enricar, chegar aqui e conseguir trabalho no primeiro dia, e não é assim. Antes de chegar aqui, você também não pode esquecer de pensar em outros gastos que se pode ter. Outra coisa no planejamento que é necessário é não ignorar os custos ocultos ou taxas que podem acontecer no meio do percurso. Talvez um documento que veio errado, você vai ter que pedir para fazer de novo e reenviar para você do Brasil. Talvez uma taxa extra a mais para pagar um mês adiantado a mais para entrar na casa. Talvez taxas de impostos que são pagas para poder dar entrada no seu permesso de documento. São todos outros custos que podem acontecer no meio do caminho. E isso você tem que ter uma reserva financeira. E muita gente ignora nisso e pensa que só juntar tal quantia para 3 meses e tudo mais é necessário, é o suficiente. E acaba que no meio do caminho tudo começa a se complicar porque você não preveu que ia ter gastos extras. Então, dessa forma, não ignore ter uma reserva a mais para gastos extras. E um outro cuidado que se deve ter também é com a temática casa. Cuidado principalmente que a gente tem que tocar nesse assunto é não entender o contrato de aluguel. Muito cuidado quando assinar o contrato de aluguel, as cláusulas que ele está ali te impondo a pagar, as taxas, e quanto esse calção que você pagou para poder entrar, ele vai te devolver. Então, muito cuidado com o contrato de aluguel. São uma das coisas que muita gente acaba se ferrando, se complicando, porque não entendeu como funciona e como vai ser se você quiser mudar de casa ou se aquela casa realmente virar uma dor de cabeça para você.
Porque na hora que você tá aí com ansiedade, querendo encontrar uma casa, você acaba pegando a primeira que aparece. Só que depois, a gente vai entendendo as problemáticas dela. É uma casa que não funciona bem no inverno, é uma casa que às vezes tem muitas problemáticas de estrutura, que você só entendeu depois. E se no contrato você não entendeu e quer ir embora rápido dessa casa, muitas vezes você só pode ir embora dessa casa para receber o dinheiro de caução que você deu só 3 meses depois. Então você é obrigado, para poder receber esse dinheiro que você deu como seguro para o proprietário, ter que passar ainda 3 meses naquela residência para depois receber esse caução de volta. E quando você imigra, é tudo novo. Mas se você não der atenção a esse erro, você vai cair nele. E agora, nesse ponto desse erro que eu toco, é subestimar a saudade. Muita gente acha que isso é bobagem, no primeiro ano eu não vou sentir nada. Eu nunca vou sentir falta de nada, eu quero algo novo, mas acaba depois caindo em um baque emocional. Nunca subestime a saudade, porque ela vai aparecer em coisas que você nunca imaginava, sobre comida, lugares, pessoas, família. E isso é muito pesado. Essa eu acho que é a bagagem mais pesada que a gente porta com a gente quando vem pra cá numa imigração. A saudade é uma palavra que é nossa, cultural, que não tem tradução para outros países, para outras culturas, e simplesmente é a coisa mais pesada de um imigrante. A gente sente falta daquela nossa rotina com muito sentimento, construída com amigos, famílias, e toda uma memória de lugares que a gente passou. Então não subestime a saudade, vai se preparando, porque ela, sem dúvida, vai ser a ferramenta, aquela coisa que vai estar ali te machucando quase todos os dias quando a coisa apertar. E mesmo depois de ter dado atenção a todos esses erros, ter planejado tudo, organizado tudo ao máximo, cuidado, porque ainda tem esse último erro que eu quase me ferrei nele. E por último, não menos importante, eu vou tocar num assunto em qual eu fui vítima desse erro. Se você vem pra cá, você tem que ter um plano B, porque às vezes a gente se organiza, já tem passagem, já tem lugar pra ficar, e não pensa que tudo pode dar errado e a sua vida pode virar ponta cabeça. E quando eu cheguei aqui, eu tinha um plano A, até um plano B, mas pra falar a verdade, eu tive que usar todas as letras do alfabeto. Eu passei por coisas que eu nunca imaginei que ia passar, mas só continuei porque o meu objetivo era muito maior. Então se você vem pra cá, se planeja. Tem 2 alternativas de lugares para ir, tem 2 alternativas de coisas para fazer em reorganização financeira, em planejamento estratégico, de reserva financeira principalmente. E enfim, nunca pense que o seu plano vai ser perfeito e que nada pode dar errado, porque aqui o negócio é mais embaixo. E quando a gente fala de objetivo, é nele que a gente tem que se apegar, é nele que a gente tem que olhar e traçar sempre esse caminho. Mas não pense que vai ser sempre o caminho reto. Porque se for assim, a gente acaba não abraçando outras oportunidades que podem aparecer pelo meio do caminho. Eu falo isso porque estou aqui há quase 5 anos e a minha vida foi completamente uma loucura nos 2 primeiros anos. A estabilidade emocional e financeira está começando quase agora, depois de quase 5 anos. Então, se você vir para cá, prepara atenção em todos esses 7 erros que eu falei para você não cometer e se organizar completamente para que a tua vida e o teu planejamento, a tua estratégia e os teus objetivos darem certo. E se você se identificou comigo e chegou até o final desse vídeo, eu quero te pedir uma ajuda. Comenta o que você quer saber nos próximos vídeos, comenta se você gostou desse vídeo, ou então se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque isso me ajuda muito a continuar dando atenção a essa comunidade onde eu criei, para poder ajudar as pessoas. Porque em outros dias eu também já fui uma pessoa que só assistia vídeos e queria saber muita coisa do que acontecia na Europa, saber de fato as verdades. E não só o glamour que é passear por aqui em uma viagem, mas sim de fato como é a vivência por aqui e as problemáticas que se enfrenta quando imigra para um outro país. Eu já fui igual a vocês um outro dia de só assistir vídeos, de querer saber muita coisa do que acontecia por aqui, não só o glamour de vir aqui passear na Europa, mas sim das vivências e as problemáticas que uma pessoa que imigra enfrenta. Então, muito obrigado por todo o suporte e mensagem que eu venho recebendo. E então, se você se identificou comigo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.